Então, hoje a gente vai falar sobre o quê? Como identificar a oportunidade de segunda residência. Denison, pretendo investir na região de Tamandaré, Carneiros. Oh, legal, Carneiros está realmente com um vetor extremamente vetorizado para a segunda residência daquela região de Caruaru, de Recife, e por aí vai. Leandro, Belo Horizonte, Gabriel de Minas também, Francisco, meu brother, Francisco é de Porto Alegre. Bom, gente, vai mandando aviãozinho para quem vocês acreditam que possa fazer sentido essa live de hoje. O objetivo vai ser a gente trabalhar direcionamento, né? Como entender a atratividade de segunda residência. Eu sempre tenho uma preocupação muito grande com projetos de segunda residência. Por quê? Porque esses projetos demandam de um cuidado e de uma análise um pouco mais aprofundada. E a gente não consegue fazer isso simplesmente com feeling. Olha só, feeling para a segunda residência é muito perigoso. Por quê? Porque a tua demanda não está na região. Segunda residência, a tua demanda, a área de influência onde se encontra a tua demanda, ela é extremamente ampla. Ela pode ser uma micro-região inteira, ela pode ser parte do país, ela pode ser o país inteiro, quiçá regiões do exterior. Então, é sempre um cuidado muito grande que a gente precisa ter para poder entender todo o perfil de atratividade de um projeto, de uma região, de um destino com viés de segunda residência. Tá? Quem vocês acharem que vale a pena, vão mandando aviãozinho aqui. Roberto, Denison, maravilha, cara. Vamos mandando, deixa eu mandar aqui o aviãozinho para algumas pessoas. Bom, vamos lá. Galera, quem de vocês aqui trabalha com segunda residência? Quem de vocês aqui já atuou com segunda residência? Qual a experiência que vocês tiveram ou estão tendo? A gente está vivendo um momento interessante demais. Exatamente, Francisco, um assunto bem delicado. A gente está vivendo um momento bem interessante. As pessoas nunca tiveram tanto tempo para rever os seus espaços. A pandemia trouxe para a gente várias oportunidades, mas uma mensagem muito clara. As pessoas não querem mais do mesmo. Nunca se desejou tanto a qualidade de vida na moradia. Então as pessoas estão, de fato, querendo implementar o seu sonho, querendo fazer upgrade, querendo mudar realmente, querendo adaptar a sua moradia. E aquelas regiões que têm, na área de expansão urbana, a possibilidade do uso híbrido, de um uso de primeira e de segunda residência, essas regiões têm caído como uma luva. Né? Mas para isso tem que ter o quê? Destino consolidado. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar uma oportunidade ligada à segunda residência é entender as peculiaridades dessa região. Primeiro, ela é destino? Ela é um destino consolidado? Já existe uma maturidade na região com relação a uma infraestrutura para receber esse movimento, para receber empreendimentos? Então, normalmente, eu gosto de fazer uma análise básica que, independente da região, tá, gente? Esse processo de maturidade, de entender o quão madura está uma região, é extremamente perigoso. Porque você pode ter uma região linda, uma região que tem, seja ela de montanha, seja ela de praia, um potencial fantástico para você explorar a segunda residência, mas ela ainda não tem o quê? A famosa retenção. Você não tem centralidades, equipamentos na região que permitam a pessoa ficar muito tempo na região, que permita a pessoa ficar mais do que uma semana, do que 15 dias, ou até quiçá um mês, um período de férias completo. E nesse momento a gente começa a construir o quê? A lógica do potencial. Será que ele é um potencial
sazonal, ele tem uma certa constância, o perfil dessa região de segunda residência é com uso de final de semana ou é com uso das férias, ele tem a sua sazonalidade. Há regiões, por exemplo, que o grande tchan é no frio, é no inverno, e outras regiões, a maioria das regiões do Nordeste, basicamente não tem tanto problema de baixa temporada, apesar de, no inverno, a gente ter muitas regiões que chovem muito. Isso para o turista já é o suficiente para ser considerado como baixa temporada. Mas a maior parte do Nordeste vive o quê? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Depois disso cai bastante. Então a gente tem aquele pico, depois a gente vai tendo a manutenção em baixa. Beleza. Mas vamos por partes. Vamos utilizar aqui a metodologia do Jack Stripador. Primeira coisa que eu gosto de ver numa região onde a gente vai tentar entender a possibilidade de implementar um projeto, um equipamento de segunda residência, é entender o perfil turístico. E aí eu pergunto, beleza, como é esse perfil? São belezas naturais ligadas à praia? A gente tem algum equipamento nessa região que sirva de centralidade de atração? Vou te dar um exemplo, Beach Park. O próprio Beach Park, por si só, ele é uma atração que promove uma retenção e que promove uma atração. As pessoas vão para aquela região para poder brincar no parque e acabam se hospedando lá perto e ficando um pouco mais de tempo. Maravilha. Montanhas. O pessoal vai para tomar um vinhozinho e a gente já precisa entender se nessas regiões existem retenções ligadas à gastronomia. As pessoas conseguem aproveitar a região ao máximo? Ou simplesmente você vai ficar lá 1, 2, 3 dias naquele friozinho, depois você já começa a ficar abusado. É de esporte radical? As pessoas praticam esporte radical? Ou seja, existem atividades, vou te dar um exemplo, de uma região no Mato Grosso do Sul, não sei se algum de vocês já conhece, Bonito. Bonito, além de ser muito bonito, você tem várias atratividades na região, você tem uma série de atividades que promovem a retenção, que promovem o quê? A permanência das pessoas na região. Quanto maior a permanência na região, maior a atratividade para você implementar um produto de segunda residência. Porque justifica a pessoa comprar um apartamento, comprar uma casa, ou até mesmo comprar um lote. Hoje, nós estamos entrando num outro viés de atratividade, que é a atratividade das multipropriedades. Mas já eu falo dela. Não vamos adiantar o carro, não. Bom, primeiro ponto. Qual o perfil da região? É perfil de praia, é sol, a parada lá é o pessoal realmente conhecer as belezas naturais, ou é uma coisa mais retida, onde as pessoas vão aproveitar o frio, o clima, e a partir daí a gente vai tendo os desdobramentos de atrações da própria região. Maravilha. Existe sazonalidade na região? Eu vou te dar um exemplo. Essa semana chegou um projeto para a gente estudar, onde a região é um paraíso. Mas ela ainda não é destino, ela ainda não é reconhecida como destino. Então não adianta você forçar a barra implementando um projeto, ainda que esse projeto seja interessante, mas o projeto em si, ele também não promove uma retenção. Então, tanto você ainda não tem uma região madura com equipamentos que promovam a retenção, você não tem uma rede de restaurantes que vai te promover uma gastronomia, você não tem um resort, e no próprio resort você tem uma série de atividades onde você tanto contempla a natureza e a região, como você aproveita as atividades do próprio equipamento, do próprio resort. E você só vai ter o quê? As belezas naturais para poder conhecer. O problema, gente, é que isso, a maioria das pessoas, elas acabam, se você não tiver as atividades ou as centralidades que promovam essas retenções, você vai ter um fluxo muito curto de permanência.
o que vai inviabilizar equipamentos mais robustos. Então, nessa região que chegou para a gente estudar essa semana, ela era uma região bacana, um friozinho, era perto de um rio, lindo a região, mas ela ainda estava no processo de descoberta da microrregião. As pessoas estavam indo para lá, aproveitando a região para ou acampar, ou para ficar nas casas. Uma região muito pequena, não tinha mais do que 10 mil habitantes. Então você ainda não tinha uma infraestrutura de apoio que permitisse que as pessoas fossem até lá. Cristiano, isso é bom, o fato de não ter uma infraestrutura de apoio? É lógico, isso é ótimo. Porque se não tem uma infraestrutura de apoio, você pode, aos poucos, ir implementando isso. Ou simplesmente colocando, a depender do fluxo de pessoas, colocar um equipamento que promova essa infraestrutura de apoio. A título de exemplo, um resort. Bom, vamos voltar aqui primeiro. Beleza, existe sazonalidade? Porque a sazonalidade ela pesa muito na estrutura de liquidez do teu negócio. Se você vai botar um empreendimento para vender ele, beleza, você vai vender e as pessoas precisam reconhecer aquele destino como atrativo para que elas consigam o quê? Comprar um produto, comprar uma casa, comprar um apartamento para desfrutar aquilo ali nas férias. Mas, como eu disse, se ela ainda não tem um ecossistema maduro para poder gerar toda a oferta de serviços na região, vai ser um pouco complicado. Maravilha. A questão é, a sazonalidade ela atrapalha muito a liquidez, principalmente quando a gente pensa em operar, fazer a operação de algum equipamento de segunda residência. Você vai botar, por exemplo, uma pequena pousada, você vai botar um pequeno hotel, ou você simplesmente vai botar alguns apartamentos e casas para poder alugar no Airbnb. A sazonalidade, ela impacta bastante, porque na baixa vai exigir que você coloque uma diária lá embaixo para compensar a atratividade de aluguel, mas ainda assim o movimento é baixo, porque o fluxo turístico vai ser mais potencializado na alta temporada, e quando tiver a alta temporada você consegue tirar, teoricamente, se a região for interessante, ainda que trabalhando com a sazonalidade, você vai trabalhar na alta lá, aproveitando as diárias, aproveitando todo o potencial de aluguel da região. Isso na situação de operação, de a gente aproveitar o produto para explorar o produto no que tange a diárias e a manutenção dele. Maravilha. Só que aí a gente começa a ter uma série de detalhes que a gente precisa entender. Qual o perfil do turista que essa região atrai? É um perfil AAA? É um perfil de médio padrão? É uma coisa muito seleta, onde as pessoas vão para a região e constroem grandes casas, e nessas grandes casas as pessoas vão montando pequenos condomínios e por aí vai? Ou não, é uma coisa CVC, tipo, a maior parte das pessoas que vão para a região, para aquela região, realmente você tem um volume grande, mas com um ticket de consumo muito baixo. Por que eu estou falando isso, gente? Isso vai impactar e muito num carinha chamado heavy par. Heavy par é o quê? É a combinação, é a multiplicação entre a tua diária média, ou seja, a diária média da exploração de um apartamento, de uma casa, de um equipamento que você vai colocar, versus a taxa de ocupação. Quanto mais atrativa for a região, mais ocupada ela será. A taxa de ocupação vai estar lá em cima. Ainda que você tenha uma região com sazonalidade, na sazonalidade, no período de alta estação, você vai estar lá em cima. E ela compensa a baixa de estação, pelo menos que espera-se que sim. Tem algumas regiões que estão criando mecanismos que estão tirando a sazonalidade. Vou te dar um exemplo, Gramado e Canela. Gramado e Canela, a partir do momento que lá basicamente o pessoal trabalha frio o ano inteiro, né? Foi criado o Festival de Inverno em julho, e basicamente Gramado hoje não tem mais problema de sazonalidade. Acaba que os caras conseguem aproveitar o ano inteiro de boas taxas de ocupação. Interessante? Beleza, né? Bom,
Então presta atenção. Um monte de gente vive perguntando para a gente se o destino é tudo. Lógico, o destino é o que faz com que o sucesso de um empreendimento de segunda residência seja potencializado. Só que a gente precisa ver quão maduro é esse destino. E aí a gente vai entrando nesse contexto de sazonalidade, a gente vai entrando no contexto de uma uniformidade de uso da região, o perfil das pessoas que vão para a região, e aí a gente observa que não é a região que eu vou estudar. A minha demanda não está naquela região. E aí a gente vai precisar entender o quê? Quem vai para lá? A demanda que usa aquela região é da onde? É da cidade vizinha? É da microrregião? Puta, é do país inteiro? São de países vizinhos, como isso acontece muito em Santa Catarina. Você tem o uso de toda a região do sul, vai para Santa Catarina, e você ainda junta Uruguai, e você ainda junta a Argentina. Você tem uma porrada de gente ali. Pois é. Tanto entendendo o perfil, ou seja, o perfil da população flutuante, a gente começa a entender quão qualificada ela é. Qual o ticket de consumo, qual o tempo médio de permanência que essas pessoas ficam na região, qual o perfil familiar. Puta, é um casal, são pessoas jovens, é uma família com filhos que sempre vai para a região. Como é que isso funciona? Entendendo esse mecanismo, a gente já começa a entender o tipo de configuração de produto que vai poder se encaixar. Isso eu já estou passando, já passei daquele ponto lá da sazonalidade. Tranquilo? Já passei do ponto de sazonalidade, e o meu objetivo agora é entender o quê? O perfil da população flutuante. Essa galera consome bastante? Ela tem ticket de consumo? Existem muitas atrações na região que promovem a permanência dessas pessoas? Qual o ticket? Qual o perfil do ecossistema da região em relação a comércio e serviço? A gastronomia é estilizada? Ela é cara? A reação disso sempre vai estar bem alinhada com o perfil da demanda flutuante. Quanto mais agregada ela for em relação à renda e a consumo, mais atração a gente vai ter para equipamentos que deem suporte a isso. A título de exemplo, Gramado. A gente tem vários. A gastronomia de Gramado é bem interessante. A gente tem várias atrações que não são tão baratas e por aí vai. Tá, mas beleza. E aí a gente começa a entrar o quê? Quando a gente começa a entender esse perfil, que a gente começa a entender o perfil de consumo da população flutuante e, sobretudo, entender a área de influência, ou seja, quais são as regiões que a gente vai buscar essa demanda, começa a ficar complexo. Eu vou te dar um exemplo. Cristiano, como é que eu vou fazer um estudo para Gramado se a maior parte da população flutuante vem de Porto Alegre, vem de São Paulo, vem de Belo Horizonte, vem do Nordeste, vem do Brasil inteiro, cara. Se a gente for fazer uma análise, um estudo de mercado e tentar ir nessas regiões buscar um nível de atratividade, de adesão para a compra de um produto de segunda residência nessas regiões, vai ser um esforço gigante. Ou seja, a maior eficácia em teste para absorção, ou seja, em teste de aderência de produto, é na própria estação. No momento em que as pessoas estão utilizando aquela região. No momento em que as pessoas estão curtindo as suas férias. Esse é um dos melhores momentos, não é uma coisa fácil de se fazer, é extremamente trabalhoso, até porque quem está de férias não está com muita paciência para conversar com ninguém, nem para poder dar a sua opinião sobre aquela região, mas esse é o melhor momento, porque você está pegando a percepção cognitiva das pessoas que estão usando, que usufruem daquele destino. E aí a gente começa a entender potencial, frequência de uso, quantas vezes no ano essa pessoa vai, essa família vai, quanto tempo eles ficam na região, qual a percepção deles naquilo que falta, o que vocês acham que poderia ter nessa região para poder fazer com que isso ficasse ainda mais atrativo para ti? Qual ticket médio você gasta nessa região?
E aí a gente começa a ter o quê? Uma análise bem tangível. A gente começa a tangibilizar a atratividade de implementar um equipamento. E a partir desse ponto é que a gente começa a entender o quê? Hoje, um equipamento que tem surgido com muita força em algumas regiões é o fractional, ou seja, multipropriedade. É você vender uma fração de um produto para uma família. Você pega um apartamento e você vai vender o quê? O tempo de uso dele. E o interessante é que o modelo de fracionamento, já com marco regulatório, todo ele embasado, você tem a escritura dele. Você compra o direito de 30 dias, de 15 dias, você compra o direito de 2 meses, vai depender muito do tipo de equipamento. Mas a questão é, você começa a entender que naquela região é possível implementar essa tipologia de produto. Normalmente, o multipropriedade ele é muito dependente de permanência. Se você tiver um destino que ainda não tem a sua consolidação, a sua maturidade, ou seja, que ele não consegue reter as pessoas durante muito tempo, você vai ter uma dificuldade muito grande de implementar um produto de multipropriedade. Porque a multipropriedade, vender numa fração inferior a uma semana, você já começa a ter um problema de gestão do próprio negócio. Imagine que você vai vender um apartamento, se você vender com uma fração de mês, você vai vender para 12 pessoas. Se você vender com fração de semana, você vai vender para 54 pessoas. Imagine você gerenciar a comercialização e a operação de um equipamento como esse. Não é uma coisa fácil, é uma coisa muito complexa. Quanto menor a fração, menos atratividade você tem para um produto fracionado. Interessante isso, né? Por que você está falando isso, Cristiano? Isso parece óbvio. Não, gente, não parece óbvio. Tem um monte de projeto que chega para a gente estudar, o cara querendo implementar um negócio de multipropriedade em regiões que não estão consolidadas. E isso é um risco muito grande, porque por mais que lá exista belezas naturais e que seja um lugar tranquilo, bacana, atrativo, se ele não reter, se ele não tiver retenção, as coisas não acontecem. Vou dar um exemplo para vocês de uma região no Espírito Santo, chamado Pedra Azul. É lindo a região, friozinho gostoso, tem vinícola, só que ela tinha um problema muito grande de retenção. E na época foi criada uma série de dispositivos da prefeitura. Criaram calendários festivos com festa da polenta, com festa do morango. A gente tem uma colonização muito forte, tanto de alemães quanto italianos na região. Estava sendo implementado um centro de convenções, que é uma centralidade que traz muito evento e que por si só gera um fluxo, aumenta e muito o potencial turístico da região. Mas enfim, se você não tem esses dispositivos, ainda que a região seja linda, você tem um problema. Multipropriedade, ele só vai caber, ele só vai começar a ter aderência quando você tem retenção acima de 5 dias. Aí você consegue gerar atratividade para uma camada da sociedade que não consegue comprar uma casa de praia ou uma casa de campo. O maior comprador de um produto de segunda residência da tipo multipropriedade é o cara da classe C. Vocês acreditam nisso? O cara de classe C é o cara que tem a maior aderência para a compra de uma fração. O cara que tem uma renda de 5, de 6, de 7, de 8 mil reais. A maior frequência de compra na região de Olímpia, de Caldas Novas, é justamente desse cara. É o cara que não tem condições de ter uma casa, porque a manutenção de uma casa de praia ou de uma casa de campo é gigante, e o cara vai lá usar 10 dias, 15 dias no ano. A multipropriedade ela vem para resolver esse problema. Quando você tem um destino consolidado, ela cai como uma luva. Ela cai como uma luva. Beleza, Cristiano, você falou que multipropriedade ela precisa de destino, ela precisa de consolidação, de uma maturidade do destino que promova a retenção. Mas e loteamento? Loteamento em regiões que têm potencial de segunda residência.
Gente, toma muito cuidado. Normalmente, a segunda residência, loteamentos em segunda residência, é algo muito que a gente precisa ter muita cautela. Por quê? Porque o cara vai precisar construir. Não é algo pronto, onde ele compra, ele faz a aquisição, na hora que você entregar o projeto, o cara vai lá, passa o tempo que ele quer e volta e já vai curtindo. Ele vai precisar fazer todo o processo de construção. Normalmente, os loteamentos que a gente tem visto, a maior parte deles já entram numa região que já tem um nível de consolidação também turístico, que já tem um nível de consolidação ao menos de fim de semana. Olha que interessante. Quando você tem regiões muito próximas dos grandes centros, essas regiões caem como uma luva para que você venda loteamento em condomínio fechado, que você já consegue resolver o problema do caseiro, você já consegue resolver o problema da manutenção da casa, que você não tem um custo tão alto com o caseiro, cai como uma luva. Por quê? Porque você vai ter constantemente as pessoas se deslocando no final de semana, justificando o quê? A aderência de um produto, justificando a construção, a aquisição de um produto, de um loteamento, um condomínio fechado, e o cara vai construindo no seu tempo. Regiões que têm na sua área de expansão urbana a atratividade do uso híbrido. Como assim que chama uso híbrido? Aquele cara que não tem condições de comprar uma segunda residência, ele compra um imóvel de primeira residência com uso híbrido, tanto de primeira quanto segunda residência. Puta, como assim, Cristiano? Vou te dar um exemplo. Maceió. Maceió, como você não tem um problema muito grande de mobilidade urbana, na região de expansão norte e sul, é onde a cidade está crescendo, fica perto da praia. Vários condomínios na região sul, condomínios fechados, que promovem justamente a possibilidade do cara construir a sua casa ou já comprar uma casa no condomínio fechado, onde ele vai ter o uso híbrido. Ele vai estar lá perto da praia, ele consegue tanto ter a sua primeira residência quanto a sua segunda residência. Gente, vai metendo pergunta aqui. Tem um monte de gente aqui, estou vendo que de várias regiões, de Goiás, de Rio de Janeiro, do Nordeste. Vai fazendo a sua pergunta aqui, que daqui a pouco eu vou dar uma pausa só para responder suas perguntas. Tranquilo? Se vocês não fizerem, eu tenho aqui uma relação de perguntas de um monte de gente que fez pergunta antecipada. Beleza? Só que a gente tem que tomar um cuidado também bem interessante nessas regiões. A questão da mobilidade urbana. O uso híbrido, que é esse que eu acabei de falar, que por conta do Covid está caindo como uma luva em algumas regiões, principalmente na classe social, que é a classe de média alta renda, onde a pessoa pode se deslocar, porque ele vai dar a condição de trabalhar, inclusive, com o uso híbrido do escritório. Ele vai trabalhar 2, 3 dias em home office e vai trabalhar o restante em escritório. Esse cara, ele cai como uma luva, ele consegue se deslocar mais tempo, que vai valer a pena para ele viver próximo de uma praia, ou próximo de uma montanha, ou próximo de um lago, seja lá o que for. Aquilo que para ele for atrativo. Nunca foi tão atrativo formatar produtos onde a área de expansão urbana permita um uso híbrido. Justamente isso que eu estou falando. É fantástico. A gente tem visto um movimento muito grande. Cristiano, deixa eu responder algumas perguntas que tinham feito aqui para mim. Empreendimento de multipropriedade ainda é uma tendência para a segunda residência? Quais classes sociais são mais aderentes? Eu acabei de falar isso aqui, né? Acabei de falar isso. Multipropriedade, sim, é uma tendência. A gente tem visto um movimento fortíssimo na região de Gramado e Canela. Né? A gente meio que já saturou em Caldas Novas e Olímpia. É um mercado que já está com um nível de maturidade gigante para esse tipo de produto. Mas a gente vê um deslocamento muito forte para a região do Nordeste e para a região do Sul, principalmente na região ali de Canela. Maravilha. O que não deve faltar e o que eu não devo fazer ao estruturar um empreendimento de segunda residência? Pô, cara, o que não deve faltar é você exatamente entender a lógica, entender o perfil turístico da região. Se você simplesmente se pautar na beleza, se você se pautar na atratividade do lugar em relação às belezas naturais, sem que ela te promova
a infraestrutura para poder implementar esse negócio, você vai estar com um problema muito grande. Denison, sobre Tamandaré, acredito que tem uma grande demanda, mas tenho preocupação na questão do tamanho do imóvel, pois penso em fazer flats, mas vejo mais hoje lá apartamentos e casas. Denison, é importante, Tamandaré muito provavelmente ele funciona, ele tem uma certa sazonalidade, ele vai funcionar aí no período de outubro a março, salvo engano, me corrija se eu estiver errado. Nordeste, basicamente, a alta temporada é nesse período. Correto? Bom, qual é o perfil da oferta nessa região? Qual o perfil das ofertas no Airbnb? Qual o perfil das pousadas? Tem muitas pousadas na região? Um excelente indicativo, um excelente indicador numa região que já tem a sua maturidade é você entender a taxa de ocupação. Entenda as taxas de ocupação das pousadas e dos hotéis. Se você tiver uma taxa de ocupação em alta temporada abaixo de 70%, você vai ter um problema. Significa que tem muita oferta na região e muito provavelmente você vai ter briga de preço. Você vai ter problema para trabalhar preço. Por quê? Porque para o cara não vai fazer diferença comprar de você, porque tem muita gente lá ofertando. A não ser que você bote uma proposta de valor muito agregada, mas para isso você vai ter que entender o que é importante para as pessoas e o que eles querem. O melhor momento de você fazer uma coleta é exatamente no período de alta estação, quando eles estão lá. Entender o que falta para essas pessoas, o que elas querem, o que elas podem e o que seria interessante com relação à metragem. Olha só que interessante, em relação à metragem, você já começa a entender pelo perfil das pessoas que vão. Se são famílias de um filho, de 2 filhos, se são jovens casais, ou é um pessoal mais da terceira idade, você já consegue ter uma dimensão disso. Então, um excelente indicador, analisa a taxa de ocupação das pousadas e dos hotéis da região. É imprescindível entender o potencial turístico de uma região, o potencial de segunda residência, você entender justamente a taxa de uso, a taxa de ocupação daquilo que já existe. Quanto mais alta na alta temporada, mais atratividade você vai ter para colocar equipamentos adicionais. Quanto mais baixa, é um indicativo de que ou a cidade ela não tem esse destino tão consolidado, não tem uma atração turística tão forte, ou você tem uma sinalização de uma oferta muito grande. Quanto maior a oferta, menor a taxa de ocupação e menor a diária média, ou seja, ruim para todo mundo. Engraçado, gente, que negócios de segunda residência, eles têm um nível de sensibilidade muito grande. Porque se você tem uma oferta muito grande, a taxa de ocupação abaixa, a diária média baixa, porque começa a ser uma guerra de preço para o cara ter para reter aquele turista, o cara vai ter que abaixar o preço, porque tem muita oferta, e acaba que ninguém paga conta, ninguém ganha dinheiro. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a segunda residência ela não termina quando você vende, ela começa quando você vende. Ela começa no uso. Ela começa exatamente no uso. Deixa eu ver aqui uma pergunta que fizeram. Arthur Lapa, primeira vez que vi multipropriedade, achei que era pirâmide. É interessante mesmo, Arthur. Um negócio assim é muito doido. A comercialização, então, Arthur, de um projeto de multipropriedade, ela é frenética. Você está vendendo, você tem vários donos de um mesmo produto. Todos eles com a sua escritura, todos eles com seus tempos fragmentados. Normalmente, o pessoal vende um período, alguns dias em alta e alguns dias em baixa temporada, até para ter um equilíbrio, né? Porque senão todo mundo só compraria a alta temporada e você não teria o período de baixa temporada para uso, né? Então, basicamente, não seria uma coisa muito interessante. Emanuel Júnior está em Maceió. Estou em Maceió. Antônio, o que você acha de moradia híbrida para chácaras? Cara, hoje a gente tem tido um movimento. Boa pergunta, viu, Antônio? Hoje a gente tem tido um movimento interessante. Aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, né, um AAA ou simplesmente uma classe A, esse pessoal que tem a possibilidade de optar pelo trabalho à distância, com o home office, esse cara tem sido muito aderente ou uma chácara ou uma casa de praia.
justamente porque esse cara hoje ele entendeu que qualidade de vida é uma das coisas mais importantes que nós temos. E a saúde, ela está totalmente correlacionada com a qualidade de vida que você eventualmente vai se proporcionar. Então a gente tem tido um movimento interessante. Você vê no Rio de Janeiro, por exemplo, uma migração grande de pessoas indo para a região de Penedo, para a região, e gente indo para Petrópolis. Ou seja, o cara vai continuar, o cara vai morar e vai viver, mas ele vai ter uma vida com uma qualidade bem mais interessante, justamente por conta do uso híbrido. A questão da chácara, que você precisa entender, é se tem cultura de consumo de chácara na região onde você vai trabalhar. Exemplo, algumas regiões do Nordeste não tem cultura de chácara. Você botar um equipamento ligado à chácara no Nordeste, muito provavelmente você vai dar um chute numa pedra. Então, as pessoas na região têm essa cultura. Chácara tem sido muito aderente na região metropolitana de Goiânia, na região do Mato Grosso, na região do Mato Grosso do Sul, no sul do país, em algumas regiões, isso tem sido realmente bem atrativo, sim. O uso híbrido, ele vai estar direcionado, sim, à possibilidade das pessoas com a renda mais alta. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que consultar isso, cara. Não tem outro jeito. Primeiro, você vai ter que entender se isso para ele é uma alternativa de valor, se isso para ele é um diferencial e se faz sentido ele adentrar num negócio como esse. Por quê? Porque uma coisa que eu tenho visto, pelo menos em Goiás, são condomínios fechados de chácaras. Porque sempre aquela ideia da segunda residência, ela traz consigo aquela velha retórica do custo de manutenção. Porra, vou ter que ter um caseiro, vou usar muito pouco, vou ter custo com esse caseiro, vou ter custo com IPTU, vou ter custo com um monte de coisa. A segurança, vou correr risco de ser roubado. E quando você trabalha um equipamento, que ainda que seja chácara, esteja dentro de um complexo fechado, você já tira a possibilidade, a necessidade de ter um caseiro, o que desonera o investimento e, sobretudo, a manutenção de uso daquela família. Mas chácara tem sido interessante, sim. Francisco, fale mais sobre esse modelo de fan house. Francisco, eu vou chamar você já aqui para você participar, cara, comigo. Tranquilo? Eu vou chamar você já aqui para participar comigo. Deixa eu responder uma pergunta que tinha aqui anterior. Como realizar a precificação de imóveis de segunda residência adequadamente? Cara, tudo vai depender do nível de atratividade da região. Quanto mais atrativa, mais valorizada ela vai ser. E, por incrível que pareça, isso também vai estar ligado ao quê? Vai estar ligado à diária média do que está sendo trabalhado pelas pousadas, pelos hotéis. Eu vou te dar um exemplo. Um turismo de médio-alto padrão, Tiradentes, Ouro Preto, no interior de Minas Gerais. Ou seja, Tiradentes você tem uma gastronomia que não é todo mundo que consegue pagar, que não é todo mundo que consegue usufruir. Não é verdade? Então a questão e tem algumas outras perguntas. A questão, Francisco, eu vou te chamar já aqui, cara, para você participar comigo. E aí você vai me falar do teu negócio, do teu case que você fez lá no interior do Rio Grande do Sul, tá? Diferenças de imóveis, como identificar se a região absorve, eu já falei. Quais são as regiões mais indicadas para se colocar um produto seguro residência? Pergunta de $1 milhão essa, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Praia, campo, montanha, vai depender da região, né? Vai depender muito da região. Deixa eu chamar aqui esse cara aqui. Francisco, entrar ao vivo. Entra aí, Francisco. E aí, meu garoto? Fala, meu irmão, tudo bom, cara? Tudo jóia, rapaz. Agora que você está aqui, o negócio ficou ainda melhor. Uma salva de palmas para o meu amigo Francisco. Francisco. Francisco, conta para gente do teu negócio, do teu empreendimento no interior do Rio Grande do Sul. O seu empreendimento é um condomínio fechado, salvo engano, ou aberto, você vai me dizer? Loteamento. É um loteamento. Norte, exatamente.
Cara, Francisco, o que vamos você lá. analisou, cara, para entender que é Xangri-Lá, qual a região, Arroio Francisco? do Sal. Arroio O do que Sal. você entendeu? Qual o perfil turístico da região? É perfil de final de semana? É Perfil de final de sazonal? É mais semana. no período de férias? As pessoas vão sempre lá? Qual o tempo médio de permanência dessas pessoas? Conta pra gente. Primeiramente, obrigado por me convidar aí. Boa noite a todos. Tem bastante gente que eu conheço aqui, que é da nossa relação, pessoas queridas. Em relação à tua pergunta, Cristiano, você sabe que mudou o jogo para a gente depois que a gente fez o teu primeiro curso de inteligência da Prospecta junto com o Paulo Toledo e o Caio Esteves, né? Foi uma virada de chave sensacional. O que a gente percebeu e levou em consideração nas análises antes do lançamento? O perfil do nosso comprador, ele é do cara que passa 3 dias, 4 dias na praia, tá? Ele também vem nos feriados e, quando muito, os que mais têm condição chegam a passar aí 30, 40 dias no verão em suas casas. Porém, Só uma pergunta: você tem uma estrutura madura de pousadas, de hotéis? Me conta um pouco do ecossistema da tem, região. tem. A área em especial onde nós empreendemos era um completo vazio urbano, a 5 quilômetros do centro, onde se concentra a centralidade. Mas é uma centralidade bastante adensada, onde tem todas as facilidades que você necessita para poder viver o ano inteiro. É uma praia já consolidada. Tem, se não me falha a memória, 18 mil habitantes, tá? Só que no período flutuante, ela vai para 300 mil habitantes. É uma loucura, entendeu? Hum. O nosso maior desafio era, em primeiro lugar, o fato de ser um vazio urbano. A área não tinha nenhuma atratividade e, por estar a 5 quilômetros do centro da cidade. A Tá, mas estrada só um de acesso pontinho, é asfaltada, mas não é das melhores. sem querer te interromper, já te interrompendo. O destino estava consolidado, a gente tinha um destino consolidado na região. Como você está me dizendo, o pessoal passa 40 dias, vai final de semana. Qual O a área de destino, influência? Quais sim. são as cidades de entorno? Qual a distância em quilômetros das cidades que mandam a população para lá? Perdão, pode falar mais uma vez, que tem muito baixo. Posso. Vai. Qual as cidades que mandam gente para a região? Ou seja, a população flutuante vem da onde? Quais Sim, são as cidades? A que distância fica a média da tua demanda? E a certo. pergunta que eu te interrompi é: Bom, você está me dizendo que aparentemente na região, essa região é um destino consolidado. Ela já sim, tem pousadas, ela já tem hotéis, ela já tem a cultura das pessoas irem 40 dias ou final de semana, correto? sim, correto. É, Tá. esse período flutuante leva, em média, 2 horas e meia, entre 2 horas e meia e no máximo 3 horas, tá? Na sua grande maioria. Que Tá. fica centralizado em Caxias do Sul. É, acredito que, se não me falha a memória, 35% do nosso comprador foi Caxias do Sul, de São Marcos, e 20% Gramado e Canela, e o restante é Hum. Grande Porto Alegre e algumas outras cidades mais pulverizadas, de até 500 quilômetros, que o cara suporta pegar de estrada para estar na praia. Eu não sei se a moto foi aí ou foi aqui, mas Foi passou aí. uma moto agora no meio do Instagram. Aqui não, foi aí. Estou em casa. E aí Pode o falar. desafio, cara, não era só o fato de... O município, sim, era um destino, tá? Consolidado. Mas é o fato de ser no vazio urbano. As pessoas não acreditavam que lá era possível você desenvolver um empreendimento e que ele tivesse uma atratividade suficiente para as pessoas migrarem da centralidade consolidada no centro, onde tem o espraiamento, a mancha, o adensamento, a mancha urbana, para ir nesse destino que nós estávamos desenvolvendo, entendeu? Ninguém acreditava. Todo mundo dizia que, cara, Bacana. vocês são loucos.
Agora, o Me diga uma grande coisa, Francisco, diferencial, é praia. praia, segundo a maioria. Praia e a região, as centralidades consolidadas, elas ficavam um pouco distante do loteamento, é isso? O Sim, 5 loteamento é beira-mar? quilômetros. 5 O quilômetros loteamento é é mais beira-mar. próximo. Sim. Para atender a demanda, a centralidade consolidada é 5 quilômetros. Entendi. Mas o loteamento é beira-mar. Aí é que vem os atributos. O loteamento é beira-mar. Entendi. E não tinha nenhum tipo de empreendimento com os atributos que nós desenvolvemos do novo urbanismo. Com transit Tá. calming, meio fio extrusado, lâmpada de LED, pluvial subterrâneo. A nossa praia é muito carente de infraestrutura. E nenhum empreendimento ainda tinha desenvolvido um parcelamento de solo com infraestrutura adequada. Vamos lá, vamos falar. Antes era tudo. Os loteamentos lá são tudo antes da 6766. Tabuleiro de cocada, grelha. E sem infraestrutura alguma. Certo? E a gente entregou lote urbanizado. Fechado ou aberto? Tudo aberto. Nessa. Interessante. Olha que case interessante, pessoal. Eu acabei de falar que a maior parte hoje da atratividade que a gente tem visto nas coletas e nos estudos é a busca por produtos fechados para poder diminuir o custo de manutenção do uso da segunda residência. E o Francisco está me dizendo aqui que conseguiu emplacar um projeto aberto, segunda residência, no raio de distância de 2 horas e meia da população flutuante. Interessante isso, um case bem interessante. Você conseguiu vender tudo, Francisco? Sim, foi 100% vendido já no lançamento. A gente Bacana. utilizou das técnicas e da metodologia que aprendemos com vocês lá naquela época, em 2017, onde eu tive o meu primeiro contato. Muito bacana. E em apenas 90 dias nós vendemos 75% do empreendimento. Foi o maior sucesso de todo o litoral norte do Rio Grande do Sul. E uma coisa que eu acho legal eu falar sempre, nós somos sim chamados de loucos. Num completo vazio urbano, a 5 quilômetros das facilidades da centralidade, aonde não tinha empreendimento. E vamos lá, num perfil socioeconômico abaixo daquele que nós vendemos. Olha que interessante. Então, assim, ao lado tinha lote disponível por 50 mil, 45 mil. E a beira-mar tinham lotes por 120 mil. Certo? Porém, no centro da cidade, a oferta presente, ela tinha lotes consolidados, já com urbanizados, com até 180 mil reais, certo? Na área mais nobre, por uma distância de 1.800 metros do mar. Então, no nosso levantamento, tá, de oferta presente, os empreendimentos que foram entregues, Cristiano, todos eles tinham uma patologia. E isso foi iminente para o nosso negócio. E como Ou seja, todos eles faltavam atributos. E com doses homeopáticas, nós conseguimos mitigar os problemas identificados nos empreendimentos que tinham sido lançados antes e ainda estavam em venda quando nós fizemos o nosso lançamento. Por exemplo, muito bom, os caras não tinham matrícula individualizada para vender. Então nós, identificando que o cliente não se sentia seguro para comprar sem ter matrícula individualizada, só vendemos após a individualização das matrículas. Então tinha uma pilha de matrícula atualizada na frente do cliente. Aí o cara começava a falar, o corretor começava a explicar para ele, mas e a documentação? O cara pegava uma pasta desse tamanho e dizia assim, você gostou do lote? Não, porque a matrícula está aqui, livre desembaraçada. Vamos supor que seja esse aqui que está disponível. Puxava a matrícula e dava para o cara. Então, essa foi uma segurança que nós trouxemos e que entendemos ter sido iminente. O fato também de nós termos parcelado este lote dentro de um valor adequado à capacidade de endividamento da persona identificada como público potencial comprador, num prazo espaçado maior do que que a oferta presente tinha, que era de 36 meses, 48, 60 meses, nós lançamos em 80 meses. Isso é muito comum no Sul.
o pessoal vender em tabelas de 36. Mas só uma pergunta de US$ 1 milhão, Francisco. Bora. A taxa de ocupação dos equipamentos que lá estavam era alta na autoestação? Sim, sim. Tá. Tem uma pessoa aqui que falou que comprou o seu lote, que o lote é muito bom, tá feliz, tá aqui, Não vi ó. aí. Quem foi? Tem uma pessoa aqui que falou que, Mali, deixa eu ver aqui, eu vou até chamar ele aqui, calma aí. Deixa eu ver. Tá aí? Quem? Isabela, Ricardo, Kennedy, querido Tem o Anderson, Kennedy, bons amigos, Anderson Farina, bom, tem grande uma galera amigo. boa aqui. Não, Copex. Francisco, show de bola, cara, show de bola, ó, tá aqui ele falando aqui novamente, que o lote é muito bom. Não, bacana. Então, em O síntese, Mallet. O Francisco, Mallet é realmente um é destino, interessante. é um destino consolidado, Sim, tinha alta taxa de ocupação, existe o perfil turístico, tanto, na realidade, o que você está me dizendo que não é só de final de semana, acho que é tanto final de semana quanto o uso acima de 30 dias, né? sim. Lá é um período, eu imagino que quando você tem um período de uso também de final de semana, além das férias, Travou. Voltou? Tá, voltei, você falou que voltei. quando você tem essa mistura. Você pode reformular? Quando você tem uma atratividade, Ricardo, eu faço já a sua pergunta, viu, Ricardo? Quando você tem uma atratividade tanto de uso de fim de semana quanto de alta temporada, você quebra um pouco a sazonalidade, Certo. entende? E isso é muito bom para o projeto, isso é muito bom para o produto. O Ricardo está perguntando aqui se tem algum atributo de segurança, tipo câmeras, circuito de câmeras, e aqui eu vou melhorar a tua pergunta, tá, Ricardo? Se tem a implementação ou a ideia de se implementar uma associação que permita a Sim. ronda de Isso foi muito segurança. bacana, tá? Uma excelente pergunta. Foi algo que nós identificamos, inclusive, como um atributo que era desejo do comprador e nós conseguimos trazer essa sensação de segurança, em primeiro lugar, criando uma associação de moradores que tinha como objetivo, no futuro, fazer a instalação do sistema de circuito interno de TV. O pessoal achou isso sensacional lá no começo, tá? Vamos dizer, durante o lançamento, né? Na hora de comprar. E quando questionados, eles diziam, tá, mas isso custa quanto? A gente já sabia quanto aproximadamente a infraestrutura custaria, bem como qual o valor estimado seria necessário para manter esse circuito de TV. E isso foi uma grande chave, o pessoal gostou bastante. Agora, o que eu não faço mais, porque nos próximos nós vamos entregar essa infraestrutura para a associação, o que é muito mais como o gatilho. E para você colocar no empreendimento, é muito mais... o sentimento de valor é muito maior, porque nós já estamos entregando para ser operado. E no Esmeralda, nós entendemos que o cara enxergou esse valor, mas que depois do empreendimento implementado, a associação de moradores não é bem assim para você formatar ela, para os formadores de opinião fazerem o implemento de fato dessas propostas que eram uma proposta e que precisa ser agora votada. Percebe? Ainda que a gente tenha ofertado e o pessoal gostou, chegou na hora de fazer, o pessoal agora fica pensando no quanto isso vai agregar, né? Os próximos agora a gente vai entregar já. Show de bola. Então você não teve muita barreira de compra com relação ao produto ser aberto. Porque é um desafio você hoje trabalhar um produto de segunda residência do tipo loteamento numa região, ainda que seja de praia, que seja beira-mar, que não tem uma proposta de valor
onde diminua o custo de manutenção, mas é fantástico, isso é muito bom. Perceba, Talvez isso se deva muito até claro pela proximidade, né, Francisco? Sim, eu concordo contigo. Mas uma coisa que ficou muito presente para a gente durante a análise do mercado, do perfil do comprador, e quando a gente fez as centenas de mesas conversando tanto com o comprador, no objetivo de buscar a intenção de compra, quanto nos players de venda e nos moradores locais, bem como o poder público, nós entendemos que o produto que nós colocamos lá, da maneira que ele foi concebido, a maneira com que ele foi, a sua concepção, como nós fizemos a proposta, era algo completamente inovador. Foi o primeiro loteamento planejado com pluvial subterrâneo, 100% asfaltado, com meio fio extrusado, com mais de 4.800 metros de calçada, 100% gramado. O lote foi entregue, terraplanado com grama. O cara não precisa gastar com aterro, não precisa gastar com grama, não precisa gastar com calçada. Então, o valor agregado nesses atributos fazia com que o comprador, na hora de avaliar um lote que tinha uma condição, vamos lá, diferente, com mais dinheiro de entrada, com menor parcelamento, mas um valor abaixo do nosso, ele começava a refletir no quanto ele gastaria com o aterro, no quanto ele gastaria com a calçada e a grama. E a gente colocava na conta e o cara dizia, não, realmente, com toda essa entrega, faz toda a diferença e vale muito mais a pena a gente estar comprando um empreendimento pronto, que eu não vou me incomodar. Olha que interessante. Bacana. O cara, ele não quer se incomodar de ter que aterrar, fazer calçado e botar grama. O lote foi entregue pronto para ele construir, com as matrículas individualizadas. Teve uma série de fatores que nós identificamos no mercado e que foi condicionante para a gente fazer essa entrega da forma que foi feita e concebida para que o sucesso acontecesse. Uma delas, claro, eu digo publicamente, para você, já falei 1000 vezes, foi o fato de nós termos feito o curso contigo da Prospecta lá em 2017, no momento que nós estávamos no pré-lançamento, a gente viu que tinha feito um monte de coisa errada, e houve ainda tempo para reajustar, e foi iminente no nosso entendimento esse relacionamento que nós construímos com vocês. Nós temos grandes players do mercado aqui presentes, e é público, todo mundo sabe que a Prospecta hoje, na presença de Cristiano, é um dos principais players do mercado imobiliário nacional. Obrigado, Francisco. Esse contato, essa relação faz com que o empreendedor, através deste conhecimento adquirido, agregue valor para ele potencializar os seus negócios, diminuindo os seus riscos e maximizando os seus ganhos. Franciscão, obrigado, cara. Até parece que eu contratei o Francisco agora, né? Mas eu fiquei pensando nisso daí, eu acho que eu até falei, deu certo, né, cara? Não estava nem combinado. Que bom. Olha aí, a patroa tá dizendo. Que bom que a gente conseguiu te ajudar. Francisco, obrigado pela tua participação. Sucesso nos teus novos negócios. E obrigado aí por trazer esse case quentinho. Inclusive, aqui tem uns amigos seus pedindo para você dar um oi aqui. Dá alô aí para Triton 4x4, pro clube. Esse aí é sensacional, cara. Show de bola. Grandes amigos aí das trilhas. Um abraço. Maravilha. Triton 4x4 Clube. Obrigado, Francisco. Obrigadão. Cristiano, turma, salve. Um abraço. Obrigado. Abraço. A vocês aqui. Boa noite a todos. Espero poder ter contribuído. Estou à disposição. Contribuiu e muito. Forte abraço. Pessoal, a gente já está completando aqui 1 hora de live e eu vou dar espaço só para mais 2 perguntinhas. Mentira, fiquem à vontade para fazer. Aqui agora. Você fecha lá em cima, Francisco, e aí você automaticamente sai. Beleza. Valeu, pessoal. Gente, eu vou dar só mais 2 perguntinhas, a gente já está completando aqui 1 hora. Esse assunto de segunda residência é um assunto muito perigoso. Uma salva de palmas para o Francisco! Maravilha, Francisco, obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Pessoal, 2 perguntinhas a quem desejar fazer. Produto de segunda residência é sempre muito atrativo, né? Essa possibilidade, por exemplo, de você trabalhar com multipropriedade, que é um modelo de negócio
que ainda está engateando, por assim dizer, na maior parte das regiões. Ele está muito posicionado na região sudeste, ali em Caldas Novas, Olímpia, agora que ele está tendo um posicionamento mais forte na região sul e no nordeste, em algumas regiões, mas, enfim, ainda, comparado com outros negócios, ainda é um negócio muito embrionário. Mas é um projeto que traz consigo uma grande atratividade de potencialização de receita e de um modelo extremamente flexível, que justamente atende aquela demanda, aquela principal demanda, aquela demanda que não tem grana para ter uma segunda residência, para ter uma casa de praia, para ter uma casa de campo, e esse modelo cai como uma luva, que o cara vai comprar somente aquilo que precisa. Menos é mais. Bacana, né, gente? Gente, fala, João, deixa um salve aí para você, chegou atrasado, né, João? Não tem importância não, você... Obrigado pela sua participação, como sempre. Gente, obrigado pela participação de todos vocês, pela paciência de vocês aqui em estar escutando a nossa retórica e um pouco do conhecimento que a gente tem do dia a dia, de análise, de estudos e de validação de projetos em todo o país. Tá? Fiquem com Deus, espero que tenha agregado um pouquinho de valor para vocês, sobretudo no contexto geral de cautela, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, vai para uma região, um dos melhores termômetros é olhar a taxa de ocupação da rede hoteleira da região. Se ela estiver muito alta, é um indicador interessante que você vai aprofundando os seus estudos. Se ela estiver muito baixa, ou o destino não é muito interessante, ou você tem uma oferta muito grande, que é extremamente perigoso. Então, toma cuidado, analisa isso de uma forma aprofundada e sempre procure entender aquilo que é importante para as pessoas que vão comprar o teu produto. Ou seja, neste caso, para a população flutuante. Fiquem com Deus. Arthur, um grande abraço, meu brother. Denilson, valeu aí. Obrigado aí, como sempre. Arthur, Dai, João Paulo, Francisco, fiquem com Deus. Um abraço e até quarta-feira da semana que vem. Só lembrando, essa foi mais uma live do projeto Acelerando Negócios Imobiliários. Beijo no coração de vocês e a gente se fala.